Olha, estamos no fim do ano, né? Há uma tendência de que todo mundo aí faça um balanço. O que é que a gente conseguiu este ano com as metas que a gente traçou o ano passado? Quais são as metas que nós vamos estabelecer para nós, enquanto pessoas, para as organizações? Metas que deram certo nos últimos 12 meses, o que fazer com aquilo que não deu o resultado esperado. A gente culpa, como faz muita gente por aí, a pandemia e a guerra da Ucrânia, e está tudo certo, tudo bem, fica todo mundo satisfeito porque não conseguiu, e aí a gente já tem a quem acreditar aquilo que não deu certo, ou a gente precisa compreender que planejamento tem um início, mas a gente vai encontrar uma série de percalços durante o curso desse planejamento e que a gente vai ter que fazer ajustes e que a gente vai ter que estar o tempo todo observando, conversando e interagindo com o planejamento para que, de fato, ele possa nos ajudar a alcançar aquilo que foi proposto no início do ano. Quem vai nos ajudar a desatar esse nó aí é o especialista em gestão e negócios, advogado, Dr. Robson Costa. Um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Tudo tranquilo, rapaz. Tudo uma maravilha, doutor. Mas tem muita gente reclamando que não adiantou pular as 7 ondinhas do ano passado para esse ano e de que, olha, a guerra da Ucrânia e a pandemia da Covid-19 pode sim satisfazer a todos quando as coisas não dão certo, doutor. Exatamente, Elias. A gente tem que entender que o planejamento, principalmente nesse momento, né, pós-pandêmico, né, ou ainda uma pandemia que não finalizou por completo, nós precisamos ter estratégias, nós precisamos fazer uma análise, né, de fato dos resultados, daquilo que realmente nós conseguimos concretizar das nossas metas e dos nossos objetivos que foram traçados no ano passado e fazer mudanças que sejam necessárias para melhores resultados, né? Eu acho que quando a gente pensa no planejamento, não é só um planejamento para que a gente consiga, de fato, executar as nossas metas, mas para que tenhamos melhores resultados em vários aspectos, né? Na vida pessoal, na vida profissional, nos negócios, no aspecto financeiro, no aspecto comercial, né, que todo mundo precisa também, né, quem tem negócios, né, trabalhar sob essa perspectiva e vendo também o contexto do mercado, né, assim, as tendências para 2023, o que tem de mudanças, né, que são previstas, né, e como nós podemos nos adaptar a essas mudanças, né. Quanto melhor nos planejarmos, quanto melhor estruturarmos nesse nosso plano de ação, melhor será nosso direcionamento, né? Nosso direcionamento em todos os sentidos. Agora, doutor Robson, eu sei que muita gente tem ideias e tem desejos. E eu sei que tem muita gente que sabe também que para que essas ideias e esses desejos venham a se concretizar, há uma necessidade de um planejamento. Que planejamento é esse? Quais são os pontos fundamentais, o passo inicial que a gente deve dar para que ideia e desejo virem realidade? O primeiro ponto é você fazer um diagnóstico da sua realidade, né? Fazer essa autoanálise e entender, né, qual é a sua realidade nesse momento, né? Assim, quais foram os pontos de fato, né, que você conseguiu concretizar dos anos anteriores e o que você precisa fazer a partir de então, porque dentro do contexto de planejamento tem uma ferramenta que a gente utiliza, né, que são os objetivos SMART, né? O objetivo ele precisa ser específico, ele precisa ser mensurável, precisa ser relevante, ele precisa ser alcançável ou atingível e tem que ter um lapso temporal. Então, não é apenas se você tem um desejo e você achar que esse desejo, como o gênio da lâmpada, ele será realizado de imediato, né? É muito esforço, como dizia Einstein, é muita transpiração, além de inspiração, e você entender que tem todo um processo, né? Quando a gente planeja, você faz um plano de ação, você estabelece quais são as ações que vão ser executadas, como você vai fazer, por que você está fazendo, quem vai executar, quando você vai gastar e onde você vai executar. Então, planejar, o primeiro passo é você estabelecer
esse diagnóstico da realidade atual, né, dos fatores internos, dos fatores externos. A gente sempre fala da planilha SWOT, né, que são as forças, fraquezas, as oportunidades, as ameaças, para que depois a gente venha estabelecer essas metas, esses objetivos SMART e posteriormente fazer um plano de ação. Um plano de ação de acordo com a nossa realidade e de acordo também com as nossas necessidades, né? É claro que os pontos que nós temos mais fraquezas, nos pontos que nós temos as maiores dificuldades, são aqueles que a gente vai ter que dar ênfase nesse planejamento estratégico, né? Seja ele pessoal ou profissional. Agora, professor, a gente precisa compreender para onde vai o mercado em 2023 para a gente não pegar um caminho diverso? Exatamente, né? Assim, nós falamos muito sobre tendências, né? Então, você fazer os estudos, né, das tendências em nível nacional, em nível regional, e até no nível mundial mesmo, né? Observar essas mudanças na economia, na política, tudo isso nós temos que atentar para direcionar o nosso planejamento estratégico, né? Porque temos muitos fatores que podem interferir direto ou indiretamente na execução dele. Tem um termo da gestão, né, que é chamado dos stakeholders, né? São aqueles agentes que influenciam direto ou indiretamente nos nossos negócios, na nossa vida, né? Então, o primeiro ponto é que dependendo da sua área de atuação, se você é um médico, se você é um advogado, se você é um engenheiro, um empresário ou um empreendedor, mesmo que não tenha uma formação acadêmica, mas que de algum modo você empreenda, né, ou gere na economia, que você entenda quais são os fatores que influenciam nessa sua vivência dentro do seu negócio, né? Observando o mercado externo, observando esse período que nós estamos vivendo, né? Que nós vivemos uma era da aceleração do conhecimento e do pensamento, né? Eu sempre digo que hoje nós não temos dificuldade em relação ao acesso à informação, nós temos dificuldade para lapidar a informação, né? Fazer um filtro dela e saber o que é que de fato é estratégico, relevante para a minha realidade, né? Não adianta eu também pegar informação de todas as áreas, de todas as pessoas, de todos os negócios, né? Sem entender essa minha realidade e o que eu tenho de objetivos estratégicos, né? Para a minha vida pessoal, para a minha vida profissional. Então, entender esse contexto, entender quem são os fatores que influenciam direto ou indiretamente, quem pode interferir nessa minha dinâmica de vida, na dinâmica de trabalho, isso vai facilitar para que as minhas metas, né, no final de 2023, a gente consiga, de fato, concretizá-las, né? Porque muitas mudanças estão acontecendo, né, em todos os aspectos, como nós vemos, né, política, economia, nas próprias relações, né, humanas, né, nesse contexto que nós vivemos, com todas as dificuldades de natureza emocional, psicológica, tudo isso, Elias, é relevante para a elaboração, mas principalmente para a execução de um planejamento estratégico. Bom, professor, então, tempo, ações, recursos e, claro, uma interação ao longo dessa caminhada, não é, professor? Porque planejamento é uma coisa que a gente faz e tem que seguir, independentemente do que acontece no mundo, do que acontece ao seu redor, daquilo que, de fato, pode interferir nesse curso, e a gente não, mas a gente planejou assim, a gente vai... uma ideia fixa, professor? Eu sempre digo que nós temos que ter flexibilidade em relação a alguns pontos, né? Resiliência, porque nem tudo que nós pensamos de imediato ele vai ser concretizado e muitas vezes por fatores externos. Então, esse equilíbrio ele é fundamental, Elias, né? Até na psicologia mesmo, né? Fala-se muito hoje sobre inteligência emocional, sobre mindset de crescimento, e quando você tem mesmo um pensamento mais racional, mais sistematizado, né? Quando você tem uma visão de planejamento, tem que ter esse equilíbrio, porque existem fatores que podem influenciar e eu tenho que estar aberto até para mudanças, né? Pequenas mudanças que possam, de fato, né, ajudar na concretização do que eu estabeleci como meta inicial, né? Então, ter esse equilíbrio, ter essa mentalidade, mas nunca perder o foco, né? Sabendo que se eu tenho um resultado a alcançar, se eu tenho esses objetivos, essas metas, né, que eu tracei, mesmo que haja alguma intercorrência, eu preciso também ter esse movimento rápido
para que eu possa mudar as ações, né, e para que eu possa também direcionar para aquele meu objetivo inicial, né, porque infelizmente, né, ou felizmente, né, nós vivemos dentro de um contexto onde tudo interfere direto ou indiretamente nas nossas ações, né. Nós dependemos de pessoas, nós dependemos do governo, nós dependemos da economia, dependemos da política, né, e temos que ter essa mente aberta com estratégias, né, direcionadas para cada ação que a gente vai, de fato, se pretende, né, executar, né, tendo esse equilíbrio, tendo essa força realmente, né, aí já entra para um aspecto até emocional mesmo, né, assim, de motivação, de estímulos, né, estímulos são muito externos, né? Nós precisamos às vezes de pessoas, precisamos às vezes de auxílio, de alguém que possa de fato nos direcionar, né, quando nós não conseguimos fazer, de um mentor, de um consultor, de um amigo que já passou por alguma situação semelhante, né? Então, assim, dentro dessa perspectiva de uma visão corporativa, de uma visão colaborativa, na execução do nosso planejamento, precisamos entender a nossa realidade e também entender qual a melhor estratégia, porque eu até utilizo, né, em alguns processos que faço, do termo, né, que é um pouco clichê, mas não existe fórmula de bolo. O que eu tenho que entender é que a minha estratégia, o meu planejamento, ele deve ser personalizado, né? Customizado de acordo com a minha realidade, com os meus objetivos e com as minhas redes de acesso, né? Como você falou, nós temos recursos específicos, tem pessoas que têm mais recursos, tem pessoas que têm menos recursos, né? De natureza financeira, tem pessoas que têm melhores recursos de natureza humana, enfim, um networking qualificado que possa facilitar a execução desses objetivos. Então, autoanálise, diagnóstico da realidade, estabelecimento de metas que sejam realmente relevantes, que sejam alcançáveis, né? E foco para a concretização do plano, independentemente das circunstâncias, né? Se a gente focar nas dificuldades, a gente não vai conseguir bons resultados. Isso seja na vida pessoal, nos negócios, na família, em qualquer ambiente que nós estejamos inseridos. Muito bem. Dr. Robson Costa, um prazer sempre tê-lo por aqui. Um excelente Natal. Eu que agradeço, Elias. Ótimo Natal para você, para sua família e para todos os nossos ouvintes. Muito obrigado. Dr. Robson Costa, especialista em gestão de negócios.